Imagine a cena. Você está sentado em um café qualquer, prestes a pedir o que sempre pede. A xícara ainda nem chegou à mesa. O garçom mal anotou seu pedido. E de repente o celular vibra. Uma notificação acende na tela com uma mensagem estranha. Cuidado, você vai se arrepender em 10 minutos. Nada de previsão astrológica, nada de conselho de amigo. É direto, objetivo, quase frio. E o mais perturbador é que ele não diz o que exatamente vai dar errado. Só afirma, com a mesma segurança com que hoje, prevê a hora da chuva ou do engarrafamento que você está prestes a fazer uma péssima escolha. E aí, o que você faz? Confia na máquina que nunca erra a rota do trânsito, que já sabe até a hora em que a sua bateria vai acabar? Ou ignora e segue como se nada tivesse acontecido? A ideia parece absurda, mas não está tão longe quanto parece. Pense em como gigantes da tecnologia já empilham milhões de GPUs para treinar inteligências artificiais que varrem redes inteiras em tempo real. Pense no que Elon Musk fez ao dar a Grok acesso completo ao X. Uma IA que não lê apenas tendências, mas sente o pulso do planeta segundo a segundo. Agora, some a isso a corrida quântica da Microsoft, com chips capazes de processar todas as rotas possíveis antes que você sequer levante a sobrancelha. O que hoje é só estatística de comportamento pode se transformar no algoritmo perfeito do arrependimento. O cenário que parecia ficção começa a soar como uma versão inevitável do nosso futuro próximo, seu celular. Não só registrando o que você faz, mas se adiantando ao que você vai desejar, e avisando quando esse desejo é um erro em potencial. E aí vem o dilema que abre essa história. Se amanhã a tela do seu celular piscasse com esse aviso, você obedeceria ou seguiria em frente? Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal, porque esse é só o início de uma jornada onde vamos levar essas hipóteses ao limite. E quero saber a sua opinião logo de cara. Se você seria do time que obedece, comente obedeço. Se você seria do time que ignora, comente ignoro. Como um simples aparelho conseguiria prever que você vai se arrepender de algo antes mesmo de agir? A resposta está menos no misticismo e mais na brutalidade matemática das máquinas. Hoje, cada toque na tela, cada passo dado com o celular no bolso, cada deslize do olhar diante da câmera frontal gera uma avalanche de dados. O que parecia inútil, a hesitação de meio segundo antes de clicar em comprar, a mudança sutil no ritmo, da respiração quando você fala, ou até o padrão de luz na sua pupila quando pensa demais, tudo isso vira informação bruta. Informações que, sozinhas, parecem aleatórias, mas quando cruzadas em escala planetária revelam padrões tão claros quanto uma placa de trânsito iluminada à noite. Imagine agora esse processamento elevado ao extremo, um supercomputador como o que a Grok 3 já utiliza, com centenas de milhares de GPUs, alimentado em tempo real por bilhões de comportamentos humanos. Esse monstro não só identifica quando você está prestes a repetir um erro, ele aprende a reconhecer a assinatura universal do arrependimento, uma sequência de microdecisões, quase invisíveis, que antecedem a queda. E é exatamente aí que entra o conceito perturbador. Não se trata de prever o futuro no sentido mágico, mas de antecipar com precisão estatística o instante em que você está prestes a tropeçar. Uma versão refinada da mesma lógica que já prevê quais músicas você vai gostar, ou que vídeo vai te prender até o fim. Só que agora, aplicada às decisões que definem sua vida. Aceitar uma proposta de emprego, assinar um contrato, entrar em um relacionamento ou até atravessar a rua no momento errado. O celular não precisa saber por que você vai errar, ele só enxerga o padrão. E padrões, para uma inteligência artificial, são como luzes em uma estrada escura. Uma vez acesas, é impossível não ver. O detalhe mais inquietante é que a previsão chega cedo demais para parecer óbvia, mas tarde o suficiente para parecer certeira. Não é um aviso genérico como não gaste tanto ou não confie em estranhos. É uma notificação precisa, calibrada pelos mesmos modelos quânticos que hoje simulam moléculas para criar medicamentos, ou prever terremotos com segundos de antecedência. No fundo, o celular se transforma em algo mais íntimo que um conselheiro e mais frio que um juiz. Ele não julga, não explica, não argumenta, apenas diz: decisão ruim detectada, 10 minutos. E é nesse silêncio quase cruel que mora a verdadeira revolução e o verdadeiro medo. No início, o efeito é quase imperceptível. Um motorista hesita ao receber o alerta, espera 10 minutos, e descobre que teria cruzado o cruzamento segundos antes de um acidente em cadeia. Um investidor segura a mão na hora de aplicar em uma promessa milagrosa de retorno rápido, e no mesmo dia, aquela empresa some do mapa. Uma estudante decide não enviar uma mensagem impulsiva para alguém, e 10 minutos depois, entende que teria mudado a vida dela de um jeito que não queria. É como se o mundo, de repente, tivesse ganhado um sistema de freios invisível.
Os jornais começam a noticiar uma queda estranha nos acidentes de trânsito. Menos divórcios sendo registrados, menos processos judiciais por golpes financeiros. De repente, as pessoas parecem mais prudentes, mais conscientes, mais sortudas. No começo, é festa. A sensação de controle absoluto sobre o destino se espalha como fogo. As famílias respiram aliviadas porque os filhos já não se metem em encrenca. Empresas comemoram porque decisões equivocadas deixam de arruinar carreiras inteiras. Governos notam que até os hospitais estão recebendo menos casos de urgência, porque os avisos impedem as escolhas mais tolas que antes custavam vidas. Mas quanto mais os dias passam, mais um detalhe incômodo começa a emergir. O erro, esse velho conhecido da humanidade, desaparece. E com ele, desaparece também algo que ninguém percebeu logo de cara. O inesperado. As piadas deixam de ser engraçadas quando não surgem do improviso. Relações ficam mornas, sem as gafes e tropeços que antes criavam histórias para lembrar. Produtos novos parecem cada vez mais iguais, porque ninguém arrisca testar uma ideia ruim, que poderia, por acidente, virar genial. Até as artes sentem o golpe. Sem a falha, sem o erro criativo, sem a obra rejeitada que abre caminho para algo maior. O mundo sem erros funciona melhor, mas vive menos. As pessoas começam a andar em linhas retas perfeitas, como peças, coreografadas por uma sinfonia silenciosa. E paradoxalmente, quanto mais a vida fica segura, mais ela também parece sem graça. O que parecia uma vitória absoluta contra o arrependimento começa a dar sinais de que, talvez, errar fosse parte essencial daquilo que chamamos de viver. Por mais estranho que pareça, boa parte do que move a economia não nasce dos acertos, mas dos tropeços. É a tentativa e erro que abre caminho para o novo, quando o celular começa a podar cada decisão ruim, antes mesmo que ela aconteça, algo invisível começa a correr: o risco. No mercado financeiro, os gráficos perdem a imprevisibilidade. Se antes bilhões eram movimentados porque pessoas acreditavam em promessas absurdas, desde startups mirabolantes até moedas digitais sem lastro, agora esses movimentos não acontecem mais. O alerta aparece, investidores recuam, e com isso, todo um ecossistema de inovações malucas deixa de existir. Parece ótimo, até que se percebe que, sem essas apostas insanas, também se perde a chance das ideias revolucionárias que nasceriam do caos. Na moda, o efeito é quase cômico. Sem compras erradas, ninguém experimenta. Ninguém ousa usar uma peça fora do padrão, porque a notificação já bloqueia o impulso. O resultado é uma multidão vestida de forma igual, como se o mundo tivesse virado um uniforme global de escolhas seguras. As tendências, que antes surgiam justamente dos equívocos que viravam estilo, desaparecem. Na ciência, o impacto é ainda mais dramático. Muitos dos maiores avanços da história vieram de fracassos espetaculares. Vacinas descobertas por acidente, remédios criados quando a pesquisa estava indo na direção errada, invenções nascidas de laboratórios que não buscavam aquilo. O celular, ao impedir cada passo ruim, acaba bloqueando também os atalhos inesperados. A própria curiosidade humana passa a ser filtrada, podada antes de florescer. Então surge a ironia. Aquilo que parecia proteger a humanidade começa a congelar seu progresso. A IA, que evita o erro, transforma a sociedade em uma linha de montagem impecável, mas estéril. Produtos iguais, ideias iguais, pessoas iguais. Economistas começam a notar um colapso silencioso. O crescimento trava, não por falta de tecnologia, mas por falta de erro, porque o erro é caro, mas também é fértil. É ele que espalha sementes que às vezes germinam em algo extraordinário. O que ninguém percebeu logo no início é que a economia, assim como a vida, não funciona apenas com acertos. Ela precisa de falhas, tropeços, quebras e quedas para se reinventar. Sem isso, o futuro não chega, ele estagna. Nem todo mundo reage da mesma forma diante do aviso. Para alguns, a notificação é um presente, uma segunda chance antes de falhar. Essas pessoas passam a confiar cegamente no celular, obedecendo a cada vibração como se fosse um oráculo moderno. Elas mudam de ideia sem discutir, evitam conversas, cancelam compromissos, trocam de rota. E cada vez que percebem que escaparam de um arrependimento, a confiança cresce. Logo, já não tomam nenhuma decisão sem esperar a aprovação da máquina. Mas há outro grupo, talvez mais orgulhoso, que se recusa a ser guiado por um aparelho. Para eles, ignorar o aviso se torna uma questão de identidade. Continuam tomando más decisões de propósito, como se desafiassem o algoritmo. É o equivalente digital de cruzar a rua fora da faixa, só porque todos mandaram você esperar. Uma rebeldia que não é racional, mas profundamente humana. Com o tempo, surge ainda uma terceira vertente, a mais radical de todas. Os que decidem viver apenas fazendo o contrário do que o celular recomenda. Se o alerta diz, não assine esse contrato, eles assinam. Se diz, não vá a esse encontro, eles vão.
É uma espécie de culto invertido, onde a busca pela liberdade absoluta os leva a abraçar o risco como estilo de vida. Esses 3 grupos começam a dividir a sociedade. Nos jantares, não se discute mais política ou futebol. E sim, você é do time que obedece, do time que ignora, ou do time que desafia? A simples existência do aviso vira uma nova linha de fratura no convívio humano. E o mais inquietante é perceber que nenhum dos lados está totalmente errado. Obedecer pode garantir segurança, mas também escravidão. Ignorar mantém a autonomia, mas cobra caro em acidentes e frustrações. Desafiar parece libertador, mas se aproxima de uma roleta russa cotidiana. No fim, o dilema não é tecnológico, mas existencial. Até que ponto ser humano significa aceitar a possibilidade de errar? Era inevitável que acontecesse. Um erro no sistema. Uma manhã qualquer, milhões de celulares disparam ao mesmo tempo a mesma notificação. Decisão ruim detectada, 10 minutos restantes. Mas dessa vez, não há contexto. Nenhuma indicação do que está prestes a dar errado. Não diz se é a compra no supermercado, a reunião marcada, a conversa com o chefe ou simplesmente o ato de atravessar a rua. Apenas o alerta seco, impessoal, quase sussurrado na sua mente. Algo está errado. De repente, o mundo inteiro entra em suspenso. Pessoas param de falar no meio de frases. Motoristas estacionam no acostamento sem motivo. Cirurgias são interrompidas antes da incisão. É como se a vida tivesse sido colocada em câmera lenta, todos paralisados diante da incerteza. E é nesse vazio que surge a ironia cruel. A própria confiança cega no celular revela o quanto a humanidade desaprendeu a decidir por conta própria. Em menos de 10 minutos, escritórios inteiros ficam em silêncio, como se todos estivessem tentando adivinhar de onde viria o arrependimento. O medo não está mais no erro em si, mas na possibilidade de errar sem saber qual escolha evitar. Alguns entram em pânico, recusando-se até a respirar fundo, como se até isso pudesse ser o gesto errado. Outros tentam racionalizar. Se não faço nada, não erro. Mas a paralisia é por si só uma escolha, e talvez um erro maior. E aí está o paradoxo revelado pelo bug. Quando você dá todo o poder de decidir o que é certo ou errado a uma máquina, até a falha dela vira a sua própria falha. O aviso se torna tão absoluto que a ausência de clareza é mais aterrorizante do que o arrependimento que ele dizia prevenir. Naquele dia, em todos os lugares do planeta, ficou evidente que o problema não era o erro humano, era a tentativa de eliminá-lo completamente. Depois do bug, uma certeza incômoda se espalhou. Não existe futuro sem escolhas incertas. Errar é arriscado, mas viver sem erro é como assistir à própria vida de fora, sem nunca participar do jogo. E aí chega o dilema que ninguém pode escapar. Imagine, seu celular vibra uma última vez. Na tela, não aparece a frase de sempre, só 2 opções: manter os avisos ou desligar para sempre. Se você escolher manter, vai continuar a viver dentro do compasso perfeito da máquina. Nada de grandes fracassos, mas também nada de saltos no escuro. A vida vira uma linha reta, impecável, sem surpresas. Se você desligar, retoma o direito de tropeçar, de apostar errado, de dizer coisas das quais talvez se arrependa depois. Mas junto com os erros, recupera também os acertos inesperados, aqueles que nascem exatamente porque ninguém poderia prever. No fim, não existe resposta correta. Existe apenas a última escolha: obedecer à voz fria do algoritmo ou ouvir de novo o coração errático, cheio de falhas, que nos torna humanos. E talvez esse seja o verdadeiro ponto. Não importa o quanto a inteligência artificial avance. Sempre haverá uma parte da vida que só faz sentido quando aceitamos o risco de errar. Se essa reflexão te fez pensar, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar hipóteses ainda mais provocadoras. Curta este vídeo, porque isso nos mostra que vale a pena continuar criando esse tipo de conteúdo. E claro, assista também aos outros vídeos do canal, tenho certeza de que você vai encontrar ideias que vão mexer ainda mais com a sua imaginação. Até o próximo vídeo.